Fala aí, rapaziada, tudo certinho? Quem está falando contigo hoje é o Rafael Torres e vamos dar uma olhada em um item extremamente frequente na prova do Enem, chamado funções da linguagem. Funções que correspondem aos elementos da comunicação predominantes, teoria do linguista Roman Jakobson. Apesar de essa teoria hoje poder ser considerada como obsoleta, ela ainda é cobrada pelas provas e o Enem arrumou um jeito de cobrar esse conteúdo de forma, às vezes, objetiva, querendo simplesmente saber o elemento predominante ou a função, e às vezes até de forma sutil, buscando traços que confirmem a existência ou a predominância de um ou mais elementos. O que você precisa fazer para que na prova não haja qualquer transtorno em relação à resolução dessas questões é perceber o que cada elemento tem como marca predominante e, a partir daí, descobrindo a função que acaba por prevalecer dentro de cada texto que a prova apresenta. Vale lembrar que esse conteúdo aparece em poesia, aparece em texto em prosa, aparece em tirinha. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em cada elemento, vamos dar uma olhada nas marcas dos elementos que confirmam a função predominante. Vamos para o quadro. A gente começa dando uma olhada no que provoca o início do processo comunicativo. Eu estou falando do emissor. Emissor é o elemento que promove o início do processo na medida em que ele gera a informação original. Quando esse emissor predomina? Ele predomina quando a gente consegue perceber, gramaticalmente principalmente, a ideia do eu fazendo com que nenhum outro elemento tenha o seu peso. E por isso, é quase a expressão da emoção do eu. Nada mais justo que chamar de emotiva ou expressiva. Eu coloquei no quadro para você as principais marcas. Dentre elas, vamos lá, a primeira pessoa, e essa primeira pessoa caracterizada através dos pronomes e dos verbos, a interjeição, e toma muito cuidado com ela, volta para mim. A interjeição, ela pode ter duas naturezas básicas, a natureza do contato e a natureza da subjetividade. Quando eu falar de interjeição marcando emotiva, eu estou falando basicamente da interjeição que marca sentimento. Volta para o quadro e continua com os elementos. Tem a adjetivação expressiva, que também ajuda a marcar. Essa adjetivação expressiva ela é marcada principalmente pela recorrência de adjetivos no mesmo contexto. E algumas pontuações colaboram também para essa marcação. A exclamação e as reticências. Eu coloquei um trechinho de um texto, só para exemplificar, vamos dar uma olhada. Acredito que, como eu, neste momento, meus colegas também estão refletindo sobre nossas lutas diárias, desafios e conquistas. Estou chamando a tua atenção, porque, na verdade, esse nós pode caracterizar tanto o emissor dentro de um grupo, do qual não faz parte o alvo da comunicação, ou eu posso, através do nós, incluir aquele com quem eu falo. Se eu não incluo o meu receptor, sim, esse nós ou qualquer outro pronome e verbo na primeira do plural vai marcar a emotiva. Caso haja a inclusão daquele com quem eu falo, isso se perde. Fechado? Volta para mim. Primeiro elemento fechado. Vale ressaltar que o emissor e a função emotiva, consequentemente, aparecem bastante em textos poéticos. Você vai reparar a presença do eu ou dos verbos em primeira pessoa. Pelo menos tem sido essa a tradição do Enem. Entretanto, quando a gente fala de publicidade e propaganda, a gente já parte para uma tendência maior de uma outra função e o quadro te mostra. Volta para lá. Depois do emissor, a gente parte para o receptor. Receptor, também chamado de interlocutor, é aquele a quem o processo comunicativo é destinado. É a quem eu chamo, a quem eu clamo, a quem eu apelo. Nada mais justo que chamar a função da linguagem que o receptor predomina de apelativa ou conativa. Cuidado com o nome conativa. Existe uma palavra parecida no estudo de língua chamada conotativa. Volta para mim. E falando de conotação, é falar a respeito de sentido figurado, o que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está discutindo aqui. Cuidado com a tua prova. Conativa é uma coisa, conotativa é outra, completamente diferente. Voltando para o quadro, deixa eu dar uma olhada nas principais marcas de apelativa. A segunda pessoa, no caso dos pronomes e verbos, principalmente. A terceira pessoa, desde que se aponte para o você. E, além disso, o uso do imperativo. Se o imperativo é o modo da ordem do pedido e da súplica, eu peço,
a alguém. Esse alguém é meu receptor. Eu mando em alguém. Esse alguém é o meu receptor, por isso marca apelativa. E além disso, o vocativo. Trouxe uma tirinha do Calvin para a gente dar uma olhada, porque ela exemplifica uma forma de a prova cobrar. Vê comigo aí. Te dei o tempo suficiente para perceber que no último quadrinho apareceu o você, como a gente conversou, e o sua, que também marca esse contato com o interlocutor. Fechado? Dá uma olhada para cá e presta atenção em um detalhe importante. Interlocutor, tecnicamente, é aquele com quem eu falo. Mas as provas, eventualmente, usam a palavra interlocutor no plural, para com isso darem conta tanto de quem gera o processo, como de quem recebe o processo. Cuidado com isso. Vamos continuar os elementos. A gente parte para o terceiro elemento, que é a mensagem. A mensagem é basicamente o quê? A forma com que eu estabeleço o meu processo comunicativo. Essa forma, quando mais cuidada do que inclusive a própria informação, ou quem gera a informação, ou qualquer outro elemento, faz com que o texto assuma características como as de uma poesia, o que torna justo chamar essa função de função poética. No quadro a gente vai encontrar as principais marcas de função poética que a tua prova cobra. A conotação, principalmente a partir do uso das figuras de linguagem, formas poéticas fixas, e aí eu estou falando do soneto e de outras, assim como a regularidade métrica e a rima, o que demonstra claramente um cuidado com a estética, um zelo com a forma. Dá uma olhada nessa poesia do Milô, que exemplifica bem isso. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que... E aí vem o saiu de lá assim, totalmente disforme, comparado aos outros versos, para com isso mostrar a ideia do cambalear, que é associada a esse homem da poesia que bebe. Fechado? Volta para mim e presta atenção a um detalhe. A prova pode perfeitamente fazer com que você confunda dois desses 6 elementos, que têm uma certa proximidade. A forma e para o qual a gente parte agora, que é o contexto, também chamado de referente. A diferença entre contexto e mensagem é, mensagem, como eu disse, é a forma que eu dou para a informação. O contexto é a informação propriamente dita. E se a informação prevalece, não faz o menor sentido que ela seja interpretada de muitas formas. Ela tem que ser interpretada de uma única maneira. Por isso, a denotação predomina na função que a gente chama de referencial. Eu trouxe um trecho de uma matéria para você dar uma olhada aí em como funciona o predomínio da referencial. Cariocas vivem dia de caos por causa de bloqueios no centro. E aí só o primeiro trechinho para a gente dar uma olhada. Os cariocas viveram um dia de caos no trânsito em função dos bloqueios no centro da cidade, devido aos protestos contra a CPI dos ônibus. Volta para mim. É o bastante você perceber que a leitura é única para quaisquer leitores que venham a ter contato com o texto. Então, a denotação vai marcar referencial. Cuidado com isso, é bem provável que a prova explore essa diferença. Continuando os elementos, a gente parte para o quinto, que nada mais é do que o conjunto de sinais que garantem a comunicação entre emissor e receptor. Esses sinais precisam ser compartilhados. O quadro mostra isso e a gente fala agora do código. O código é o conjunto de sinais compartilhados por emissor e receptor. E a tua comunicação pode estar priorizando esses sinais. Sinais que são da linguagem. Então, é linguagem falando dela própria. Função metalinguística. Uma das funções mais complicadas de definir, mas eu trouxe uma dica aqui que tem aparecido em prova bastante. São chamados verbos de definição. X é Y. A consiste em B. C define-se como D. Isso é metalinguagem. Eu trouxe um trechinho, por exemplo, da definição da palavra mitocôndria, que a mitocôndria é um dos organelos celulares mais importantes, sendo extremamente relevantes para a respiração celular. Cuidado, e volta para mim, para não confundir a referencial com a metalinguística. Porque quando você olhou o exemplo que eu acabei de dar, fica a impressão de que eu estou priorizando a informação. Essa informação está fria, denotativa, literal, ok, concordo contigo. Entretanto, a minha preocupação maior não é fazer com que haja uma definição, e essa definição acaba sendo um pouquinho diferente do que só informar. Então, quando eu tenho palavras definindo palavras, eu estou caracterizando a metalinguagem. Trouxe um outro exemplo que não envolve palavra e que já apareceu em prova, volta para o quadro, que é uma pintura em que um pintor desenha a sua tela.
Então é tela falando de tela, assim como making off, filme falando de filme, são exemplos de metalinguagem, função metalinguística. E a gente fecha os elementos através do canal, que é o meio físico pelo qual a informação se desloca entre emissor e receptor. Quando o canal predomina, volta para mim, é para enfatizar a possibilidade de a comunicação acontecer. Enfatizar, função fática. Lá no início da aula, eu falei a respeito de interjeição. Tomar cuidado com a relação entre interjeição de sentimento e interjeição de contato. A interjeição que marca a fática é a interjeição de contato. Volta para o quadro, dá uma olhada no trechinho da música do Chico Buarque. Olá, como vai? No olá, como vai, eu não estou comunicando nada. Eu estou simplesmente dando início ao processo comunicativo. Por isso, função fática. Volta para mim e pensa no famoso tudo bem. Você já reparou que as pessoas falam umas pelas outras, oi, tudo bem? Será que de fato esse tudo bem sempre quer saber como o outro está? Nem sempre. Quando esse tudo bem funciona simplesmente como estratégia de contato, pode marcar que é fática. Tranquilo? Um abraço.